bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço em que nós pensamos e comentamos as notícias que têm estado nas manchetes do ponto de vista de um cristão que tem a Bíblia na mão e procura se guiar por aquilo que são os seus ensinamentos. Este mês de novembro, mais especificamente o dia 25, vai ficar marcado como o dia do falecimento de Diego Armando Maradona, considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, para alguns o maior de todos os tempos. Ele faleceu com 60 anos de idade, complicações de insuficiência cardíaca, e houve uma comoção, que nós podemos dizer a nível global. Foi capa de jornais em todo o mundo, em alguns jornais mesmo com uma referência a algo como uma espécie de luto mundial. Entre as muitas referências que foram feitas, muitas delas foram ligadas à imagem de Deus, à figura de Deus, sendo que ele é muitas vezes referido como a mão de Deus ou mesmo como uma espécie de Deus do futebol, e muitas das expressões falavam mesmo sobre o regresso de Deus ao céu, ou finalmente Deus está de volta ao céu, ou enfim, coisas deste género. E olhando para, digamos, o impacto que isto teve, nós certamente podemos pensar um pouco, não somente como pessoas, mas como cristãos, do ponto de vista de quem tem a Bíblia na mão. Não haverá absolutamente nenhuma dúvida de que Maradona foi um jogador extremamente talentoso e muito carismático. Ele, desde muito cedo, mostrou uma capacidade extraordinária para o futebol, vindo de uma pobreza muito grande no seu tempo de infância. Com 16 anos ele já era profissional, foi jogador na Argentina, depois veio para a Europa, jogou no Barcelona, foi um jogador fundamental para catapultar o Nápoles, uma equipa que nunca tinha tido grande projeção no campeonato italiano, para se tornar campeã da Itália. E foi o grande capitão e, digamos, craque maior do futebol argentino, levando a Argentina à conquista do Mundial em 1986. É sobretudo neste Mundial, ou deste Mundial, que se tiram os grandes momentos históricos de Maradona, havendo muitos episódios significativos dele em vários jogos. Por exemplo, no jogo contra a Inglaterra, que a Argentina ganhou por 2-1, o segundo gol de Maradona é considerado por muitos o gol do século, não é? Em que ele caminha ou corre com a bola durante cerca de 60 metros, ele finta 5 jogadores ingleses e finalmente marca. Parece que ele sozinho contra a seleção inglesa inteira e marca este golo, e isto acaba por ser muito significativo. Não há dúvida de que ele foi o melhor jogador desse Mundial e carregou, digamos, a sua seleção para ser campeão do mundo. Tudo isto pode ser considerado muito significativo e interessante. É claro que nesse mesmo jogo é importante lembrar que o primeiro golo foi marcado por Maradona de forma completamente irregular. O golo foi marcado com a mão, e a partir daí mesmo se passou a usar a expressão a mão de Deus, o que para um cristão é, enfim, algo que nos magoa, porque na verdade é blasfémia. Um jogador, um profissional que sabe que está a infringir uma regra claríssima do jogo e que, no entretanto, o faz, não é detectado, porque nessa altura não havia os meios que hoje em dia existem para poder acompanhar e saber o que é que estava a acontecer. Ele tem plena consciência de que sabia o que estava a fazer e que permite que, com base nisto, não somente o golo, que era um golo ilegal, passa a ser considerado como uma coisa significativa e boa, porque é inclusive usada a expressão de que a mão dele ali foi a mão de Deus. Ou seja, ok, tudo bem, ele foi um golo ilegal, ele o fez de forma errada, mas eles mereciam e, portanto, vamos fazer com que seja assim. Como se o futebol fosse algo que tivesse a ver com merecimento. Mas a vida de Maradona foi muito mais do que futebol, ou ficou marcada por muitas outras coisas. Ele ficou marcado, infelizmente, por imensas coisas negativas, como, por exemplo, o seu envolvimento com as drogas. Chegando ao ponto de, por exemplo, no Mundial de 94, ele ter que ser dispensado, não é, e suspenso, por ter acusado positivamente num jogo depois da seleção argentina, jogando pela seleção argentina, ele deu doping positivo para cocaína. Havia ligações muito claras dele, e confirmadas, com a máfia napolitana. Ele esteve envolvido em N situações bastante tenebrosas no que diz respeito à sua vida pessoal. A sua vida familiar sempre foi uma grande confusão, e ele foi pai de mais do que uma criança, das quais não assumiu a paternidade e não reconheceu.
envolveu-se em muitas polémicas pelo fato de ser uma pessoa muito conhecida e de ter uma posição importante dentro do contexto do seu próprio país, gastou fortunas de forma completamente tola, esbaldando dinheiro significativo, e foi um homem que tentou uma carreira na área, por exemplo, do treino. Ele tentou ser treinador de futebol e teve várias oportunidades até na seleção argentina, sem qualquer sucesso. E diante disto nós voltamos a pensar naquilo que aconteceu. Uma pessoa como esta, mesmo que nós possamos considerar que ele tenha sido, e reconhecemos, um grande jogador, grande capacidade, grande qualidade futebolística e muito carisma, mas merece esta ideia de luto mundial? E mais do que isto, este homem merece que se tenha este tipo de atitude para com ele, que o aproxima daquilo que é o divino? Atenção, na Argentina existe uma igreja devotada a Maradona. E existem inúmeras imagens ligadas a Maradona que o aproximam ou que o representam como se fosse Deus. Não admira que ele depois tivesse uma autoimagem completamente deturpada e um ego tão gigantesco. Isto faz-nos lembrar muito aquilo que são as imagens, os ídolos próprios das religiões inventadas pelos homens. Onde os homens criam deuses, eles criam deuses à sua própria imagem. Os deuses da mitologia grega, romana, mas também nórdica, indiana e de vários outros pontos do nosso planeta, são deuses normalmente marcados pelos pecados e pelas falhas dos homens. São deuses mentirosos, são deuses aldrabões, são deuses que enganam, são deuses que mentem, são deuses que se prostituem, são deuses que usam o seu poder de forma errada e cruel, são deuses que gostam mais de uns do que outros, e estes deuses eram a imagem daquilo que eram os seus adoradores. Parece que aqui estamos a ver exatamente a mesma coisa numa versão moderna. As pessoas gostam de falar das falhas e dos erros de Maradona, chamando-o de gênio e olhando para as suas falhas como uma coisa positiva. Porque parece que, como ele era um gênio, mas fez tanta coisa errada na vida, isto aproxima-o das pessoas e as pessoas sentem-se mais confortáveis. E as suas falhas, os seus erros, aquilo que era desonesto, aquilo que era errado, aquilo que era falta de caráter nele é visto como algo até positivo, porque facilita a vida daqueles que são os seus adoradores. Para um cristão, é para nós blasfémia que a imagem de Maradona seja aproximada àquela de Deus. O Deus verdadeiro, aquele que nós adoramos, é um Deus perfeito e é um Deus santo. Quando em forma humana, na figura de Jesus Cristo, ele viveu uma vida absolutamente sem pecado. Uma vida em que a fidelidade foi uma marca maior. Uma vida de altruísmo e sacrifício feito pelos outros. Uma vida marcada por um compromisso com tudo aquilo que lhe veio à mão para fazer. Uma vida que ficou distinguida por alguém que não fazia distinção entre o pobre e o rico. Alguém que tratava as pessoas da mesma maneira e que atendia a todos aqueles que vinham ter com ele. Esta é a imagem do Deus que nós adoramos. Um Deus que tem todo o poder, mas que se humilha para poder abençoar. Um Deus que tem por condições e possibilidade de simplesmente arrasar a humanidade e, no entretanto, se faz homem para a nossa salvação. Um Deus que ama ao ponto do altruísmo máximo, que é dar a sua vida em sacrifício e em resgate por causa da humanidade que era pecadora. Esse é verdadeiramente Deus e este é digno de adoração e de louvor. Diante daquilo que é uma posição, enfim, deturpada e uma compreensão claramente estranha por parte da humanidade no que diz respeito à figura de Deus, nós, como cristãos, temos que dizer que Deus na Terra houve um, Jesus Cristo, homem. Deus feito homem, homem-Deus. Este é o nosso Salvador. Ele é aquele que viveu para que nós possamos voltar à comunhão com Deus. Ele é o único verdadeiramente digno da nossa adoração e a Ele nós damos o nosso culto.